promove agora esse curso de extensão, que também penso como uma... Já te passo a palavra. A Marcela está pedindo a palavra, não me... Com a mão levantada? Eu acho que não, eu acho que ela levantou aquela hora e não baixou mais. Tá, então acho que o barulhinho que eu estou ouvindo, quem está pedindo para entrar, né? Eu não tenho Posso controle. prosseguir. Eu não tenho controle Tá sobre bom. isso. Ela tem E que também, gravar. não, e também uma oportunidade nossa e o nosso, a nossa surpresa boa, no sentido desse número grande de inscritos, no momento, quem está aqui fora do Brasil, né, fica também esse registro em que a produção acadêmica, o pensamento crítico, o ambiente escolar, seja de qualquer nível, ele está sendo também alvo de criminalização, desqualificação, o negacionismo que assola a nossa sociedade hoje no campo das vacinas, ele já tem raízes no negacionismo das próprias injustiças sociais, das desigualdades, dos preconceitos raciais, sexistas que a gente vive. Então, cumprimentar e agradecer a presença de vocês como um gesto de reconhecimento, inclusive, e de vontade de se colocar no debate, desafiando esse discurso de um suposto encastelamento das instituições que produzem conhecimento. Existe esse encastelamento, né? A gente não pode negar, mas existe um esforço tremendo de promover a derrubada dos muros do que se faz nas universidades, dos saberes que se produzem desde as instâncias populares, como os movimentos sociais também. Então, ao contrário do que a gente poderia estar produzindo, inclusive, um conhecimento mais cômodo, né, mais tecnicista, conteudista, restrito ao emprego de técnicas de controle social, mas o nosso objetivo é sensibilizar, né? A gente tem um tempo exíguo, a gente tem esse formato remoto para tratar de tema tão complexo, tão extenso, que cobriria cronologicamente desde o pensamento ocidental na sua origem, com o direito greco-romano até os dias de hoje. Obviamente, não vou conseguir fazer isso. Então, o meu objetivo, gostaria de anunciar e pedir essa colaboração de vocês, é apontar destaques, apontar balizas e também sensibilizar-nos coletivamente para pensar de forma crítica o que se faz, né, do ponto de vista das ciências sociais, jurídicas, e de como a própria reflexão está conectada com as nossas práticas. Preparar esse material, portanto, foi um exercício de bastante de vigor para mim. A minha formação é das ciências sociais, eu venho da sociologia, então reencontrar os autores da criminologia e sistematizar esse momento aqui com vocês foi um momento de bastante desafio também e de enriquecimento. Sobre o cenário que o Adalmir acabou de apresentar para a gente, né, eu gostaria também de lembrar as duas primeiras e famosas estrofes do nosso poeta Tiago de Mello. Né? A gente está vivendo esse momento em que as populações trabalhadoras são empurradas à pobreza, as populações indígenas, a criminalização da vida, extermínio, genocídio, mas a gente canta, né? Essas duas estrofes são muito belas. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Então, sem mais delongas, né, com essa perspectiva de que temos essa tarefa histórica de pensar, refletir e construir o amanhã, né, quiçá cantando, apesar das tragédias, a gente vai começar. O meu objetivo, dentro dessas 4 aulas, foi apresentar
portanto, as teorias que marcam o pensamento criminológico. Mas com vistas a que a gente questione principalmente as relações entre crime, direito penal, criminalização, repressão, punição e pobreza. Essa relação, ela já é uma relação estabelecida numa certa bibliografia. Os anos de 20 e 21 são anos com publicações magistrais, que eu vou deixar a bibliografia para vocês, desde a criminologia feminista, a criminologia do preconceito, com obras bastante críticas, inclusive a todo o ordenamento penal brasileiro. Essa relação entre crime e pobreza, portanto, é uma relação já estabelecida, como uma relação acadêmica, e uma perspectiva, a nossa relação com a pobreza, né? Vamos primeiro pensar a desnaturalização necessária da pobreza, a nossa convivência com essa paisagem mórbida, essa paisagem da pobreza que se naturaliza, que constitui a nossa própria identidade como povo, como nação. Essa miséria material e moral, o sofrimento cotidiano produzido por ela, é inescapável à nossa experiência imediata, mesmo que seja uma perspectiva da qual a gente fuja, porque está em algumas bolhas, né? Todos nós somos assolados pelos efeitos, seja de reação, seja de medo, seja de dor, de sofrimento. A questão da pobreza é vista pelas elites cada vez mais como uma ameaça, vista pelo Estado como a fronteira das superação, inclusive, das técnicas de gerenciamento, os dispositivos para gerenciar essa pobreza, tem sido alvo de bastante debate, né? É sobre essa violência que a gente vai tratar essa noite. Falar na pobreza no Brasil é falar de uma conexão no senso comum. O senso comum estabelece desde sempre para nós essa conexão entre pobreza e criminalidade. A pobreza aparece como uma falta, como fenômeno dos que não têm ética, dos que não têm moral, dos que não têm preparo, dos que não têm nem os aspectos materiais da vida, e quanto menos as condições da sua cidadania e da sua emancipação. E aí eu queria lembrar uma autora, a professora Vera da Silva Teles, que desde a década de 90 estuda a questão da pobreza no Brasil. E ela fala desse despojamento da dimensão ética, que é subjacente à forma como nós naturalizamos a pobreza. E então, essa naturalização da pobreza pode ser a chave para a gente entender por que, apesar dessa convivência, dessa constatação, ela se reproduz continuamente, naturalmente, na nossa sociedade. As distâncias são brutais, são imensas, mas a gente não consegue sequer formular, no campo do senso comum, muitas vezes, as relações entre a justiça, o direito, o sistema penal, como critério, como um problema de julgamento a respeito das causas dos motivos que reproduzem a pobreza. Posso ler um trecho dela? Vai ficar mais... Acho que vai valer a pena. Esse despojamento, então, da pobreza, da sua dimensão ética, fala muito de uma sociedade em que vigoram regras culturais de uma tradição hierárquica, que são plasmadas em um padrão de sociabilidade que obsta à construção de um princípio de reciprocidade
reciprocidade que confira ao outro o estatuto de sujeito de interesses válidos e direitos legítimos. Ou seja, o outro, o que vive, as populações que vivem imersas na pobreza, são destituídas da sua condição humana, né? Destituídos da condição de sujeito, cujos interesses são válidos, cujos interesses são legítimos. Estou pensando aqui também na nossa questão hoje indígena, a luta pelo direito à terra, né? São direitos questionados que precisam ir a uma corte maior para serem definidos como legítimos ou não. Então, essa é a matriz da incivilidade que atravessa de ponta a ponta a vida social brasileira. A exploração selvagem nas relações de trabalho é seu exemplo paradigmático. Mas também só a prepotência e o autoritarismo das relações de mando, para não falar do reiterado desrespeito aos direitos civis das populações trabalhadoras. Incivilidade que se ancora no imaginário persistente, que fixa a pobreza como marca da inferioridade, modo de ser que descredencia indivíduos para o exercício dos seus direitos, já que percebidos numa diferença incomensurável, aquém das regras da equivalência que a formalidade da lei supõe e o exercício dos direitos deveriam concretizar, que é prova evidente a violência policial, que declara publicamente que nem todos são iguais perante a lei, e que os mais elementares direitos civis só valem para os que detêm os atributos da respeitabilidade, percebidos como monopólio das classes superiores, reservando às classes baixas, entre aspas, a imposição autoritária da ordem. Se a naturalização da violência, da pobreza, portanto, é uma verdade que se impõe a olho nu e faz parte da nossa experiência, a gente precisa, então, além da constatação, perguntar como as instituições operam essas desigualdades, como as instituições formais e as informais reproduzem essas condições pelas quais alguns sujeitos sociais são destituídos do direito de terem direitos, alguns sujeitos sociais são submetidos ao mando e outros não. Então, a despeito das denúncias, de toda forma, inclusive, de pensamento que se coloca, nosso objeto de discussão nessas 4 sessões, começamos hoje, é justamente de que maneira o direito penal se relaciona com esse estado de coisas. Porque o que é que pode explicar que os preconceitos raciais, sociais, se reproduzam e produzam situações, por exemplo, como profunda humilhação quando alguém das classes trabalhadoras ou das populações pobres se defrontam quando sofrem quando se deparam com um processo criminal. É preciso ir além, portanto, entender a relação que o direito penal, que a criminologia possui com a pobreza, para a gente entender por que dia após dia de sacrifício imposto às classes trabalhadoras, às classes subalternas, às populações pobres, que são vítimas alvejadas, né? Não vou me deparar, não vou agora citar os casos que vemos o dia todo de assassinato nos supermercados, extermínio da nossa juventude, mas como é que explicar que, apesar de todas essas denúncias, ainda existe no Brasil legitimidade para uma pauta armamentista? Como é que a gente pode explicar uma justiça criminal que tenha um tratamento para crimes cometidos na esfera financeira, cometidos por pessoas de alto poder aquisitivo em regra, e uma justiça persecutória, um direito persecutório, um aparato punitivo, quiçá letal
aos de baixo. A questão está dada, né? Mas a gente vai pensar, então, a partir do pensamento criminológico, quais são as matrizes teóricas, quais são os paradigmas que podem ajudar a gente a entender como o próprio direito se manifesta como uma força reprodutora desse estado de coisas. E aí, mais uma observação, né? Então, a minha leitura com vocês é dedicada a pensar os paradigmas teóricos, políticos, ideológicos que sustentam o direito penal. Mas não vamos pensar nisso como uma mera verborragia. A nossa perspectiva é uma perspectiva que entende que as ideologias não são meras ideias, elas não brotam na natureza como brotam os cogumelos, elas não brotam como os abacates, como os abacaxis, ou como qualquer outra manifestação da natureza. O pensamento, as ideologias, elas são construções sociais, com perspectivas de se transformarem em prática. Então, quando a gente faz uma análise crítica das ideologias, isso permite que a gente identifique, para além do véu que faz delas discursos legitimadores da realidade, né, a gente perceber essa conexão entre os seus pressupostos, suas ideias, no caso do direito, as normas, os discursos que legitimam essas normas e a sua incidência nas práticas e nas políticas criminais, tá bom? Então, uma crítica fetichista dos discursos permite que a gente vá para lugares sem obscuridade, né? Permite que a gente desvende, tire o véu que obscurece essas relações que determinam os vínculos entre o objeto e o discurso. Então, chamando também a professora Vera Malaguti, desse ponto de vista, também deixar claro que a matriz que nos move é a ideia de identificar o direito penal, os discursos punitivistas, ou uma certa produção da criminologia, como discursos que são construídos contra a luta dos pobres, contra a luta dos de baixo, né? São essas lutas que são o contorno, que devem ser contornadas, que devem ser controladas, punidas, que são o alvo dessa construção do direito. De uma perspectiva... deixa eu tomar uma aguinha, peraí, pessoal. Dessa perspectiva, inclusive, a gente pode olhar a história brasileira sob uma outra ótica, a partir de uma outra ótica, entender a história brasileira como a própria história do punitivismo. Entender que sem a violência das armas e sem as ideologias, as suas técnicas jurídicas de controle das lutas, dos direitos, a gente não teria esse estado de coisas que nos assola atualmente. Eu vou colocar o PowerPoint agora, tá bom? Eles vão me dizer se eu estou conseguindo fazer isso. Deixa eu tentar uma janela, não. Uma guia, também não. Ah, não. Não. Vê se você vai conseguir, porque como quem criou a sala fui eu, talvez... Eu mandei para você. Deixa eu ver se eu mandei, peraí, deixa eu ver. E aí eu compartilho aqui. Eu vou tentar a última, que é uma guia, mas nem a guia, ó. Tentei guia, janela e
Deixa eu ver se eu mandei mesmo para você. PPT, o assunto, Adalmir. Tá, bom, se chegar aqui, você mandou agora, já chega. Nossa, eu já falei bastante, né, Adalmir? Um pouquinho mais de meia hora no todo, bom, descontando o que eu falei, né? Mas eu tenho muita coisa para falar. Vamos ver se eu vou ser enxuta. Tenta dar uma... para não exceder muito o tempo acordado com eles. Espera aí que eu já estou abrindo já, Maria Amélia, eu já vou... Eu vou... É. É você que vai... Pronto, gente, já... deixa eu fechar essa câmera Olha, para poder remédio no nariz. já está aberto aqui, eu vou compartilhar, então. Imediatamente. Aí você só me diz quando for para passar, tá? Eu vou... Tá. Apresentação do início. Aí Capa, é isso. Pode passar. Pode ir adiante. Olha, aqui é os tópicos, né? Então, o nosso objetivo é pensar as diferentes escolas da criminologia, principalmente as principais, a liberal, a positivista e a crítica. Então, acho que hoje a gente não vai conseguir entrar no mérito das escolas, das correntes que compõem a escola crítica. Talvez em outro momento, não sei se algum de vocês vai, Adalmir, mas vamos pincelar, mas porque o nosso objetivo é principalmente, então, trabalhar a diferença entre crime e criminalização. Criminalização como status que é atribuído socialmente a determinadas classes sociais ou determinados sujeitos ou atores sociais ou políticos. Pode passar? Apareceu? Não apareceu? Eu já passei aqui. Uai. Maria Amélia? Volta 1, Adalmir. Pode voltar 1. Avança 1. Falei, pode passar. Pode passar. Aí. Eu falei para vocês, você chegou a ouvir, introdução crítica à criminologia brasileira. Mas também ancorada em Zaffaroni, Barata. Tá? Bom, a primeira coisa... Sim, vamos mandar os slides primeiro. Segunda ou terceira, né? Eu já falei bastante. Mas acho que é uma questão preliminar, não sei se tem muitos estudantes de direito. Eu atuei como professora de antropologia e sociologia jurídica nos cursos de direito, e a primeira questão que é importante que a gente esclareça quando a gente chega no curso de direito é mostrar que existem duas maneiras, a partir das ciências sociais, para a gente estudar o direito, o fenômeno jurídico. Uma é interna ao direito, são os estudos aplicados às técnicas jurídicas. A segunda é a sociologia com uma grande reflexão sobre o direito e sobre a sociedade. Então, seria uma análise externa ao direito. E aí, a gente vai trabalhar, inclusive, numa certa crítica à formação jurídica, numa parte da formação jurídica das escolas brasileiras. Muitas delas se restringem, né, a grande maioria se restringe a oferecer uma formação restrita do direito,
uma formação que ensine a respeito das técnicas jurídicas, a sua aplicação e onde são aplicadas, em quais instituições são aplicadas, né? Então, as ciências sociais, elas podem, ao contrário, oferecer uma visão de longo alcance. Os desafios que a gente tem hoje para superar o estado de coisas no nosso país, no mundo, exige que a formação jurídica seja mais ampla, que passe pela literatura, passe pela filosofia política, passe pela antropologia, pela psicanálise, passe pelo serviço social, inclusive. O serviço social tem tido produções incríveis em relação à criminalização da pobreza, que sem essa formação mais ampla, a gente estaria restrito a uma visão simplista da sociedade, viu? Primeira aula nos cursos de direito, sobre direito constitucional, introdução ao direito, já começa com uma visão muito abstrata, muito rasa do que é a vida em sociedade. Não é incomum, né, se aprender sobre a sociedade, que ela e que as regras aparecem onde há sociedade. Então, se há uma sociedade, se há um grupo, existem regras. Coisa mais abstrata e genérica, né? A vida em sociedade não prescinde de normas jurídicas. Os homens vivem em sociedade porque fizeram um contrato social, porque buscam o bem comum. Então, sem um estudo amplo, né, que traga sociólogos clássicos, a sociologia clássica, seus métodos de análise, seus conceitos, suas categorias, a gente, o estudioso do campo jurídico, né, não vou usar o termo operador jurídico, ele vai ter uma visão restrita, né, uma visão ahistórica, sem ter condições de perceber essa relação entre o direito e as lutas sociais, o direito e as demandas da vida social. Então, é esse caminho que nós vamos fazer nesse curso, né, nessa extensão. É o caminho, e eu pretendo hoje apresentar, ainda que de forma de destaque, né, quais são as teorias sociológicas de longo alcance que possam ter informado as manifestações do direito contemporâneo. E aí, o professor Mascaro, Alisson Mascaro, Nilo Batista e a própria professora Vera alertam que, desse ponto de vista, com uma formação ampla que abarque os conhecimentos dos clássicos, o jurista, ele deixa de ser um mero técnico que aplica a lei, ele passa a ser um cientista político que detém conhecimento das técnicas jurídicas. Portanto, é uma outra formação, né? E uma formação necessária para a gente enfrentar os nossos desafios. Acontece que se coloca aí também um outro problema, que é o problema da relação do direito e também da criminologia com o objeto de conhecimento. Pode avançar mais uma, por favor, Adalmir? Vamos ver. Bom, vamos pegar aqui algumas definições sobre o que seja criminologia. Eu escolhi 3 autores, o que há de comum entre eles é pensar que a criminologia é estudo e explicação da infração legal. Estudo e explicação da infração legal. Além da infração, quais são os meios formais e informais de que a sociedade se utiliza para lidar com o crime e com os atos desviantes. A natureza das posturas com que as vítimas desses crimes serão atendidas pela sociedade. E também o enfoque sobre o autor desses fatos desviantes. Para Castro, a atividade que estuda os processos de criação das normas penais e das normas sociais que estão relacionados com o comportamento desviante dessas normas. A reação social, formalizada ou não, que aquelas infrações ou desvios tenham provocado, o seu processo de criação, a sua forma e seus efeitos. Portanto, a criminologia, entendida como estudo da criação das normas, dos meios do seu emprego, ela pode ter, uma das suas dimensões
é um ir um pouco além, né? É partindo desse direito, dessa relação do direito com a sociedade, uma análise ampla do direito. Também estudo etiologia, para aliar etiologia do comportamento delitivo e do comportamento desviante, ou seja, estudo da origem e dos motivos que levam ao comportamento delitivo e desviante, e a forma como a sociedade reage a esse comportamento, reação social, compreendendo aí a psicologia social, o estudo das penas e também as outras medidas que as instituições possam tomar. Pode caminhar, por favor, Adalmir. Aí, a nossa questão-chave. Seria a criminologia uma ciência? Sendo uma ciência, a gente pode dizer que ela seja neutra? Então, acho que todos vocês, seja qual for a graduação, passam por esse mesmo problema na formação. Isso diz respeito à nossa relação com o objeto que a gente estuda. De um ponto de vista da aplicação do direito, das técnicas do direito, da letra da lei, as ciências criminais podem ser entendidas como uma ciência de aplicação, né? Mas isso vai depender da nossa perspectiva teórico-prática. Se partimos de uma perspectiva crítica, qual é essa perspectiva? É aquela em que o observador se coloca na própria realidade que ele estuda, mas não se restringe a compreendê-la meramente, mas também a transformá-la. Esse é o corte fundamental. Mas, se baseado numa perspectiva positivista, separa o sujeito do objeto, aquele que conhece a realidade, se sente apartado da realidade e balizado numa postura de quem não levaria as suas pré-noções para esse estudo, uma suposta neutralidade que, inclusive, dá vazão, né, para que se erga uma certa criminologia, um certo pensamento criminológico, que parte de uma ideia de que o crime, o delito, o comportamento desviante existe de uma forma natural, é uma ontologia, ele não tem nenhuma relação com as perspectivas históricas e sociais. Pode avançar, por favor, Adalmir. Acho que não está. Não sei por que não está indo aqui. Deixa eu tentar aqui. Uma outra forma, Maria Amélia. Pronto, agora foi. Foi? Bom, então, não existe uma única criminologia, existem várias criminologias, e aqui é uma questão importante, interessante. Por que é que existem várias criminologias? É justamente porque os discursos não brotam na natureza, eles estão vinculados, conectados ao lugar e às práticas sociais dos discursos que proferem, dos sujeitos que proferem esse discurso. Então, preciso, a partir daí, a gente conseguiria entender, por exemplo, o que é que Lombroso, né, vai ser um mapa para Nina Rodrigues, o que é que Lombroso floresce na Bahia, por exemplo. Que dispositivos teóricos e práticos são necessários para inculcar tão profundamente em nós um corpo teórico que é contra nós. Então, para isso, a gente vai elaborar essa própria pergunta: por que é que nós legitimamos, reproduzimos, nós, o senso comum, reproduzimos discursos criminológicos que se voltam contra nós mesmos, né? A gente precisa identificar a conexão desses discursos com a prática dos sujeitos sociais, de onde eles vêm. Então, o discurso criminológico terá continuidades e rupturas epistemológicas
profundas. E a própria Vera Malaguti vai indicar para a gente essas 3 grandes rupturas. Bloch e Zaffaroni, historiadores, né? Zaffaroni argentino, nesse Bloch, acho que é o mais conhecido de vocês, alega que o início da criminologia como um corpo orgânico de teorias sobre o delito começaria no século XII, com o saber-poder médico introduzido pela Inquisição. E aí, eu não coloquei em letra maiúscula, queria que vocês, por favor, corrigissem aí depois. A primeira obra, o primeiro manual de criminologia, segundo Zaffaroni, seria o famoso Martelo das Bruxas, aquele manual que viu as práticas de Inquisição e que classificavam, hierarquizavam e imputavam às mulheres feiticeiras, né, a condição de serem punidas por várias práticas médicas e jurídicas. Barata, Alessandro Barata, já alega que a criminologia científica teria surgido com as teorias positivistas naturalistas. São as teorias positivistas naturalistas, brotam a partir do século XVIII e com base na proeminente participação da biologia, né, darwinista, que propaga o evolucionismo, a seleção das espécies. Esse discurso seria tomado de empréstimo pela criminologia e daria, então, início à criminologia como disciplina científica. Karl Marx, já no Capital, na crítica ao programa de Gotha, já teria anunciado uma grande contradição entre a forma como a igualdade jurídica se apresenta nos ordenamentos jurídicos do Estado moderno, pressupondo igualdade entre os sujeitos que realizam a troca no mercado, mas a profunda desigualdade econômica quando esses agentes se encontram no mercado. Então, essa desigualdade é marcada, sobretudo, pela necessidade de sujeitar a força de trabalho para o projeto do capital, de produção de mais-valia, de dominação e de exploração, e de tornar tudo transformar em mercadoria. Pode passar, Dalmi. Vera Andrade, já apresenta para a gente essas, acho que eram 5, enfim, a desconstrução, portanto, marxista, Foucaultiana, a interacionista do Leibniz Approach, do rotulacionismo, e a abolicionista. Então, se a criminologia, como a gente está vendo, né, vai passando por tantas rupturas epistemológicas, caberia a gente perguntar por quantas mais rupturas ela deveria passar. Nós, como sujeitos históricos do nosso tempo e calcados, vinculados numa dinâmica estrutural de reprodução do capital, como é que a gente vai lidar com essas diferentes perspectivas? Pode passar, por favor. Vamos começar pelos precursores, a moda de Zaffaroni, que alega o início, uma certa continuidade, uma certa cultura punitivista já presente desde o século XII, que é apropriada pelo desenvolvimento do capitalismo a partir do século XVIII e também século XX, que perdura até hoje. Vamos começar um pouquinho por aí. Mas por que começar com os precursores, com os pais fundadores da criminologia? Exatamente para a gente, identificando nas suas
construções teóricas, práticas, construções teóricas que incidiram diretamente no sistema penal do seu tempo, as continuidades. A gente identificar justamente a continuidade no nosso campo jurídico, no campo jurídico em que a gente atua, né? Nós que atuamos em mais diversas áreas, como educação, saúde, assistência social, as ciências psi, né, as abordagens psi, alguns pilares nessa nossa sociedade que parece que se descontrola e tem essa tendência de colocar roupas novas em velhas estruturas. Então, vamos lá, vamos fazer essa viagem no tempo. Pode passar, por favor. Eu acho que eu vou estourar muito, gente. Bom, vamos lá. Vamos passar rapidamente, vocês vão ter os slides depois. Né? Zaffaroni chama o movimento que começa a partir do século XII como uma retomada do direito greco-romano, da antiguidade. E, embora não houvesse ainda um campo doutrinário que desse sustentação à criminologia, está faltando uma... não, né? A da Unir é essa mesmo. Código de Hammurabi, é isso mesmo. Tá? Então, chama desde a antiguidade algumas manifestações do punitivismo que a gente precisa se lembrar. No Código de Hammurabi, o princípio, a premissa do Código Penal é sempre a desigualdade entre as pessoas. Né? Então, a gente... É interessante porque nós estamos vivendo uma crise do direito hoje, né? Uma crise quando se fala em invadir um Supremo, eu acho que o que se coloca, vocaliza ali, é uma crítica ao próprio direito, a ideia do Estado do Direito, baseado na ideia de que o direito é igual para todos. Sabemos que não é, né? Mas qual a premissa declarada nesse Código Penal? Seria algo parecido com o Código de Hammurabi? Né? Se um homem superior bater em uma mulher superior e a fizer abortar, deveria pagar 10 ciclos, eu não sei como é que pronuncia isso, de prata pelo feito. Mas, se ao contrário, batesse em uma mulher comum, pagaria apenas 5 ciclos de prata. A síntese dessa vinda, desse chamado do direito greco-romano é realizada pelas obras de Santo Agostinho e pelas obras de São Tomás de Aquino, no início da Idade Média. É também uma síntese maniqueísta, e ali já estão colocados o direito é o direito canônico. Então, o que ele vai punir é o pecado. E o pecado é aquela condição de quem se afasta de Deus, de quem se alia ao diabo. Então, aqui já nasce a dualidade que nos faz hoje acordar e dormir. Não sei vocês, mas no mundo em que eu estou vivendo hoje, no nosso país, a gente está perpassado por essa dualidade entre quem é amigo e inimigo. Então, na obra Cidade de Deus, inclusive, ele constrói a ideia de duas cidades opostas, a cidade de Deus e a cidade dos homens. E, então, nesse contexto é que é retomada a caça às bruxas e o temor a Satanás. São Tomás de Aquino, quase 100 anos depois, retoma essas premissas de Santo Agostinho e vai sustentar essa ideia de um direito natural. O direito humano deriva do direito natural. Então, o delito, crime, é aquilo que viola o direito natural. E viola o direito natural aquele que não pratica o bem, aquele que não evita o mal. Associação direta
ainda entre pecado e delito é absoluta. O delito como manifestação do Estado é algo antinatural. Assim também o Código das Sete Partidas, de o rei Afonso X, que vai descrever, que tem essa característica muito peculiar também, de descrição, classificação dos tipos de assassinos. Também, como no procedimento inquisitorial romano, e é isso que é dado nesse início da Idade Média, se considerar a tortura como um meio legítimo de prova, a tortura como um meio eficaz e legítimo para se conseguir a confissão. Pode passar, por favor, Adalmir. Aqui, então, olha, essa retomada no século XII, XIII até o século XVIII, para a gente chegar ao século XIX, quando a ciência, a criminologia como ciência se estabelece. Essa passagem, portanto, do direito romano, retomado por Aquino, Agostinho, Aquino, e, sobretudo, no século VI, por Justiniano, vai se conectar, vai representar, vai expressar os desafios desse momento da humanidade. Século XII ao século XIII, os momentos dramáticos de crise da sociedade feudal, crise dos poderes feudais, da servidão, crise da fundamentação teológica, né, do poder da Igreja Católica, que, portanto, precisa centralizar os seus domínios, o seu poder, vai fazer isso também sobre a forma do Estado absolutista. Esse período é um período dramático. Então, a tortura, né, ela se apresenta como a forma ideal, para averiguação, para obter a confissão. As cruzadas se apresentam como o pretexto para se identificar quem é o inimigo, quem é o inferior, quem é que está no meu solo. Esse inferior pode ser o do Oriente, como também pode ser aquele que está no meu solo, no meu chão, no meu terreno, no meu território, mas que precisa ser convertido. Então, são técnicas da violência institucionalizada que estão impressas, para quem queira consultar, nos manuais dos inquisidores. E o discurso médico-jurídico, né, já também começa a ganhar bastante força, como a gente vai ver ali na frente. E a invenção da pena pública é o momento em que os conflitos entre agentes, pessoas, ele vai ser confiscado pelo Estado. Então, o Estado vai promover Maria Amélia, Oi, perdão. Desculpa te interromper, mas o ideal seria, no máximo, mais 10 minutos você tentar concluir. Sério? Nossa, eu acho que eu perdi a noção. Bom, vou tentar então, vamos lá. Porque tem o horário que a gente estipulou para as pessoas e tem depois as pessoas podem querer perguntar, tá conversar. E aí, tá bom. Então, vamos passar, por favor. Eu, inclusive, vou sair do módulo de tela cheia aqui, porque tem um monte de gente pedindo Então, Zaffaroni vai falar da Inquisição Romana. Você vai tirar o... Não, já... Tá, pode passar. Aí ele vai falar da Inquisição. Porque tinha gente pedindo acesso. Oi? Tinha gente pedindo acesso. Sei que está atrasado, mas não vou negar acesso para ninguém. Não nega. Pode começar, que a gente vai falar também. Eu queria também recomendar esse livro de Salvador Salomão, Calabouços da Miséria, uma análise crítica sobre a criminalização da pobreza no Brasil, desse ano também. Então, ele vai pegar todo o ordenamento jurídico do Brasil e vai fazendo vai demonstrando essa seletividade, fragmentação do direito. Pode passar, Adalmir.
eu não sei como é, vamos ver o que eu vou fazer. Então, entre os precursores, nós vamos desde Hipócrates, com o estudo da aparência dos doentes, acho que vocês, hoje é muito comum um certo esoterismo, né, se remontar a Hipócrates, mostrando, estudando que a aparência externa do indivíduo pode indicar, permitir um diagnóstico, né, qual é a doença. Então, Hipócrates já fez essa relação entre o corpo e o psíquico. Os dados da fisionomia permitem que se deduza automática, mecanicamente, as características psíquicas do sujeito. E Hipócrates vai ser levado às últimas consequências no momento do Renascimento. O renascimento científico, a racionalização, a racionalidade científica vão buscar aí fundamentos que são bastante graves para uma certa criminologia punitiva, né? Tem o estudo do crânio, que defendia o julgamento pela aparência, pode passar. Eu tinha trazido aqui para a gente algumas citações, inclusive, de como informava que, no caso da dúvida numa contenda, Adalmir, o juiz escolhesse entre o feio e o bonito, escolhesse o feio. A punição recaísse sobre o feio. Pode prosseguir. Pode prosseguir. Então, é o momento de classificar, hierarquizar, dissecar o corpo, dissecar o cérebro, né? Mas com base ainda nessa perspectiva de classificação, hierarquização. Então, a gente tem Gall, inclusive temos uma leitura crítica dele hoje que é muito importante, depois eu coloco na bibliografia. Agora eu estou falando rápido, eu vou me perder, Adalmir. Mas que fazem, assim como os demais citados aqui, eles vão caminhar da frenologia, da cranioscopia para a frenologia, pode passar. Para sustentar a ideia de que algumas pessoas já nascem com deformidades, ou com especificidades, com particularidades que são fisicamente detectáveis. Então, o acúmulo de se pegar crânios de presos, dentre esses autores, de buscar crânios, compará-los, medi-los e associar a esses crânios estudados, medidos, cartografados, o comportamento criminoso. Que, obviamente, só iam buscar esses crânios nos manicômios, nas prisões, né? E aí, vinculado a isso, a gente tem o darwinismo. O darwinismo pode passar. Eu acho que eu vou me descolar agora, Adalmir. Eu tinha passado sem querer. Não, mas eu vou ter que me descolar do tempo e foi o que eu falei, né? Seria tema para... Mas então o darwinismo vai exercer forte influência na antropologia. Um dos expoentes dessa corrente é Spencer, né? Como é que o darwinismo influencia a antropologia? Darwin vai tratar da evolução das espécies a partir da adaptação, da seleção dos organismos mais simples para os mais complexos. É um momento na Europa em que se toma de empréstimo essa perspectiva da biologia e se transfere imediatamente para as ciências sociais. Isso vai dar a base para o biologismo de Lombroso, que vai fundar também, portanto, a perspectiva positivista. Mas o que é que está em questão aqui? Vamos passar, Dalmir, por favor. Pode passar aqui a psiquiatria, a psicologia, momentos em que vai ser cunhado, a partir dessa observação, seja clínica ou não, a ideia de que existe o criminoso nato,
que são aqueles que também existem os anormais, pessoas que vêm do atavismo, uma degeneração hereditária, muitas vezes de antepassados, mas que são indivíduos, portanto, perigosos, que precisam ser, de alguma maneira, separados da sociedade, e o lugar deles vai ser o manicômio, vão ser as prisões. E também o discurso disciplinar em inglês, embora seja da escola liberal, mas vai se combinar com essa perspectiva no sentido da criminologia como uma defesa social. É preciso defender a sociedade dos riscos. Como é que se faz isso? Se aperfeiçoando o sistema criminal, baseado na ideia do utilitarismo, o sistema criminal que, com o mínimo de esforço, com o máximo da economia, vigie, treine e busque a cura, ou, quiçá, a educação, um caráter educativo do delinquente. Então, tem a invenção do panóptico justamente nesse momento. Pus a figurinha aí do panóptico. Isso está bastante estudado também por Foucault na obra Vigiar e Punir, obra referência para a gente. Pode passar, por favor. Então, a gente vai dividir a partir daqui, existem essas duas perspectivas, uma do pensamento criminológico baseado nas teorias do consenso e o pensamento criminológico baseado nas teorias do conflito. A matriz do consenso, com caráter conservador, legitimando, servindo como legitimidade para um direito penal que tenha como função reproduzir as desigualdades por meio das técnicas de controle, punição e estigmatização. Mas vamos prosseguir, então, Adalmir. Então, a escola clássica, ela nasce desse momento do Renascimento, e ela tem um momento que é filosófico, e depois um desdobramento que é propriamente jurídico. Nessa primeira perspectiva filosófica, obra bastante conhecida, a de Beccaria, do delito e das penas, as demais citadas, e do ponto de vista jurídico, Rossi, Carrara, Carmignani. Por favor. Pode passar. A escola clássica, ela é uma reação à violência, à degradação imposta aos prisioneiros, à violência imposta pelo Estado no antigo regime. O Estado da monarquia absolutista, né, comete todo tipo de violência, tortura, as cenas terríveis de enforcamento público como espetáculo, né? A escola clássica é herdeira, ou ela está no bojo das lutas pela Revolução Francesa, né? E muitos dos teóricos da Revolução Francesa vão escrever os primeiros manifestos de uma crítica a esse sistema. Para a escola clássica, a política criminal precisa ser baseada no princípio da humanidade, da legalidade e da utilidade. O problema é colocar limites ao poder, à falta de controle do poder punitivo por parte do Estado, né? Então, é preciso racionalizar o poder punitivo, garantindo que o sujeito não sofra com as arbitrariedades. A linguagem da liberdade individual, do direito subjetivo, das garantias individuais. E a pena aparece como uma reparação a um dano causado pela violação do contrato social. Daí a ideia, inclusive, da proporcionalidade do castigo em relação à pena cometida. Tá bom? Vamos prosseguir, Adalmir, por favor.
Eu acho que, bom, temos que seguir, senão não vou fechar em 2 minutos. Pode passar. Eu volto um pouquinho. Então, aqui, essa crítica, é importante dizer que, para a escola clássica, o delito, ele nasce a partir da construção social do direito, né? Primeiro, não é uma condição da qual o indivíduo não consegue fugir, porque ele é um ser anormal, doente ou louco. Portanto, não seria até daria margem até à própria imputabilidade da pena, né? Aqui não. Para a escola clássica, o delito é produto da livre vontade, mas há que se defender dos poderes estabelecidos do Estado absolutista. Pode limitar da combinação, pode. Agora, em reação a essa escola clássica, aparece a escola positivista. Se na escola clássica o delito era o centro das atenções, agora, com base nos antecedentes que estudamos, né, o centro das atenções cai sobre o objeto, que é o criminoso. Ele não é necessariamente um conceito jurídico, porque ele é considerado uma expressão da natureza do criminoso, né? Então, é um dado ontológico, que é pré-constituído ao direito. E a pena aparece aqui como segurança, com uma finalidade curativa. E, para ser bastante sintética, nós vamos falar aqui do Lombroso, pode correr. Os autores expoentes, Lombroso, Ferri, Garofalo, Crispini, são os autores que vão levar as últimas consequências à dimensão das causas biológicas, patológicas, como causas da criminalidade. São os que embasam as teorias raciais como fatores criminógenos. Preciso também a gente lembrar que a gente está num contexto aqui em que as potências europeias, o capitalismo mundial vai se ancorar nos processos de colonização e há que se ter uma teoria para justificar a escravização, para justificar o lugar desses sujeitos sociais na escala social. Então, aqui o darwinismo social também tem uma importância fundamental, porque justifica que aqueles que estão no grau mais elevado da raça, invenção, né, criação do capitalismo moderno, ele seja alvo da catequização, ele seja alvo da intervenção desses povos em seus continentes. Então, Lombroso é base do pensamento no Brasil de Nina Rodrigues. Nós vamos falar na Suíça da castração química de psicóticos, vamos falar na Alemanha de 33, 34, também de autorização para castração de delinquentes e degenerados, na Espanha, com Franco, psiquiatrização dos oposicionistas republicanos, dos marxistas, e na Argentina, de maneira ascética, uma medida de caráter higiênico para evitar a procriação de seres indesejáveis e prevenir de forma definitiva a concepção de indivíduos que podem, por seus defeitos físicos, dar lugar a uma prole enferma e influir negativamente no convívio. Bom, vamos caminhar um pouquinho, depois a gente tem
Vamos caminhar. Vamos caminhar. Podemos prosseguir. E vamos pensar também nas permanências. Dá para a gente depois, para a gente conversar sobre as permanências. Pode prosseguir. Eu já falei. Já falei também como Nina Rodrigues, como o Estado se apresenta no Brasil por meio da polícia para higienizar esse estado de coisas. Pode partir? Pode caminhar? Pode passar? As teoria estrutural funcionalista do desvio. Dessa, também como reação agora ao positivismo, a ideia de que o crime é consequência de uma patologia. Pode colocar, Dalmir? A gente vai ter o pensamento teórico funcionalista estrutural de Durkheim, que vai ser também aprofundado por Merton, vou falar tudo num pacote só, que é a ideia de que o crime não é resultado de uma ação de alguém que seja diferente, ou que seja anormal ou doente. O crime é normal, ele próprio é normal, porque ele é produto de uma estrutura social. Durkheim bebe do organicismo, da biologia também, um modelo de explicação da sociedade, entende a sociedade como um corpo, com os órgãos que precisam funcionar de forma saudável, para que haja consenso, harmonia, tranquilidade. Então, o crime, que é uma invenção social, e ele tira isso do seu conceito de fato social, ele tem uma função importante, porque toda vez que há uma punição para um crime, a consciência coletiva do grupo, ela se restabelece. Então, a punição serviria para justamente provocar mais coesão à sociedade. O problema é quando o crime aumenta taxas muito grandes e aí coloca a sociedade, o organismo em estado de desequilíbrio. Pode ir? Merton? Para Merton, seguindo essa mesma perspectiva de Durkheim, ele vai entender que o problema está na sociedade, mas é que existe um descompasso entre aquilo que a sociedade estabelece como desejável e as chances que o indivíduo tem de alcançar esse desejável. Essa desproporção entre o que se coloca como desejável e as possibilidades que se alcance que seriam os motivos da delinquência, né? Então, ele também coloca modelos de adequação, que são dos individuais, conformidade, inovação, ritualismo, apatia, rebelião. Seria justamente no modelo de inovação que estaria o crime. Não se tendo meios para se alcançar um bem que é colocado como desejável pela sociedade, busca-se os meios ilegais, né? Então, o comportamento do criminoso corresponde a esse modelo. Pode passar. A escola de Chicago, anos 30, nos Estados Unidos, inaugura o que a gente chamaria de ecologia criminal, uma expressão de uma forte crise também pela qual passam os Estados Unidos, com migração, na cidade de Chicago, sobretudo, a chegada de imigrantes, de populações que fogem do sul escravagista, né? E um crescimento desordenado das cidades, em razão da imigração também externa, né, colocam a cidade num estado de degradação física, econômica
de confusão. Então, a Escola de Chicago vai inaugurar uma sociologia baseada em surveys, inquéritos, de modo a construir dados, índices, estatísticas que possam ser manipulados pelos poderes locais. E a forma de tratamento que ela propõe para essa grande desorganização da cidade, que é de todos os âmbitos, não é só é também arquitetônica, mas é também de valores, por meio da intervenção local. E aqui o serviço social tem um papel muito importante nesse momento, né? A criação dos conjuntos habitacionais, de espaços de lazer, de melhoria nas condições arquitetônicas para diminuir a criminalidade. Então, vejam, a gente sai daquela postura da escola positivista que dizia que o crime é fenômeno de expressão patológica, biopsíquica, para agora uma perspectiva que atribui às condições sociais da própria pobreza à causa da criminalidade. Pode passar. E essas teorias vão nesse mesmo sentido, da associação diferenciada. A grande novidade aqui é que Sutherland vai estudar, vai reparar o seguinte, e uma crítica a essa relação imediata entre pobreza e criminalidade, porque já estamos no momento em que o capital monopolista, o próprio estado de bem-estar social, exige uma certa fiscalização sobre os excessos cometidos pelas grandes corporações, sem lei, né? Um capitalismo anteriormente baseado na liberalização absoluta da economia do Estado. Agora, se pretende, Sutherland vai observar e vai fazer a crítica, no sentido de que, olha, a pobreza aparece como o vínculo determinado da criminalidade, porque simplesmente não se analisam os fenômenos os crimes cometidos nas esferas dos estratos superiores. Então, ele vai fazer estudos muito profundos sobre o comportamento das grandes corporações e vai cunhar o termo crime do colarinho branco. Vamos ver. Gabriel Tardio vai dizer que o crime é apreendido. Então, a gente já vai entrar numa teoria da interação social. O crime é aprendido. Ele é aprendido na família, ele é aprendido nas esferas informais, ele é aprendido nas esferas profissionais. A violação da lei é sempre percebida pela comunidade, mas é sempre um processo de aprendizagem. Portanto, já estão transitando para uma crítica a um determinismo imediatamente colocado, seja na esfera psíquica, biológica ou social, mas já começamos ainda aqui criar plataformas novas de pensar o fenômeno do crime. Podemos passar? Nossa, Adalmir, já estourei demais, né? Mas foi o que eu falei. Bom, a teoria crítica. Então, a gente vai falar de uma verdadeira ruptura, e ruptura que tem como berço as grandes transformações das décadas de 60 e 70, que abalam o mundo, abalam o século XX, né? Desde as lutas pela libertação nacional, a guerra do Vietnã, a contracultura, as lutas pelos direitos civis, são as grandes lutas pelos direitos sociais, né, e civis na cena. Pode passar, Dalmir. Então, é o momento de uma ruptura que faz surgir uma nova criminologia. Agora, a grande crítica é que até aqui as escolas anteriores estavam
ocupadas com o crime. Descobrir a causa que leva um indivíduo a cometer o crime. Agora, o foco vai para o sistema penal. O direito penal que vai se tornar o próprio ponto de partida para a definição da investigação criminológica. Por quê? Porque é preciso identificar na própria reprodução dessa norma as condições de reprodução do crime. Se antes se perguntava quem era o criminoso, agora vai se perguntar quem é definido pelo crime. Então, pode passar, Adalmir, vamos falar da escola do Labeling Approach com duas agendas, né? Nós temos aqui uma agenda que é negativa, que é criticar todos os pressupostos da criminologia teológica, e também criticar os fundamentos da constatação da criminalidade, criticar o sistema econômico e criticar o fundamento das agências punitivas. Pode ir mais um. Para uma agenda positiva, que é desviar, deslocar o objeto da investigação desviante, que era colocada no indivíduo em determinadas classes sociais, para a própria estrutura e para as próprias instituições do poder punitivo. A teoria criminológica vai se fundamentar, portanto, uma agenda positiva, na praxis transformadora, numa concepção de que mais do que, portanto, interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. E ela precisa passar por uma revisão conceitual, ela não pode mais usar os conceitos utilizados pelas teorias clássicas ou pela teoria positivista, né? Precisa pensar as próprias práticas punitivistas, que apontam para as novas esferas, que são do imperialismo, do genocídio, dos danos ecológicos, dos crimes do colarinho branco, etc. Pode passar. Pode passar? Então, a teoria da rotulação, do interacionismo, do Labeling Approach. Adalmir, Oi. Levantou a mão. Alguém levantou a mão? Eu estou sem o controle aqui, infelizmente. Mas agora eu vou ser muito breve. Eu estou projetando aqui. A Aidar Antônio Carlos levantou a mão? Eu vou sugerir, Maria Amélia, que você faça um feche, porque eu suponho que as pessoas querem perguntar, né? Tá. E aí a Aidar espera, por gentileza, um pouquinho. Aidar Antônio Carlos, né? Perdão, levantou a mão. E aí as pessoas já se colocam, a gente já conversa, tá? Não, então é assim, a nova criminologia, a criminologia crítica, ela se baseia na própria crítica à suposta neutralidade do direito, quando o direito afirma, deixa eu achar aqui as minhas notas agora, para eu não... Então, quem é o criminoso, né, são as suas perguntas, quem é definido como desviante, que efeito decorre dessa definição sobre o indivíduo e que condições esse indivíduo pode ser considerado desviante. Então, o crime, ele é uma realidade atribuída por alguns sujeitos a outros. Ele é produto de uma interpretação. O crime não é uma manifestação, um confronto com uma ordem natural. Então, não existe uma criminalidade a priori, né? Ele é sempre resultado de um processo de rotulação, de estigmatização. Então, das condições de causa da criminalidade, agora nós vamos interrogar sobre as causas da criminalização. Por que é que alguns indivíduos são rotulados como criminosos e outros não? Seja na elaboração das regras, seja na
perspectiva da própria aplicação dessas regras. Então, é uma crítica ao mito da igualdade que o direito penal atribui a si, né, de que protege igualmente a todos os cidadãos contra ofensas de bens essenciais, o mito de que a lei penal é igual para todos, ou que todos os autores de comportamentos antissociais e violadores de normas penalmente terão iguais chances de se tornar sujeitos e com as mesmas consequências, porque são exatamente opostas às proposições ou as formas pelas quais o direito se realiza no cotidiano, na concretude da vida. Ele não defende a todos da mesma maneira, ele somente defende os bens essenciais, ou patrimoniais, nos quais estão interessados todos os cidadãos, e quando pune as ofensas, os bens essenciais, o faz com intensidade desigual e fragmentária. A lei penal não é igual para todas, para todos, o status do criminoso é distribuído de modo desigual, e o grau efetivo de tutela e a distribuição do status do criminoso é independente da danosidade social das ações, da gravidade das infrações. Ou seja, o direito penal se volta para o bem patrimonial, né, e não abrange os grandes crimes contra a humanidade, seriam os direitos difusos, os crimes de alcance maior. Então, aí a gente teria as correntes, né, as propostas que viriam desde o abolicionismo até críticas mais radicais à teoria do labeling approach, né, e até a proposta mais radical do abolicionismo do sistema penal como um todo, partindo da ideia de que a gente já não tem um sistema penal, a sociedade já não tem um sistema penal, afinal, só alguns crimes são cometidos, né? O sistema penal é burocrático, ele é baseado numa falsa concepção de sociedade, ele é seletivo, ele estigmatiza, ele etiqueta, ele rotula os que entram, antes de que as pessoas entrem, muitas entram no sistema penal em função desses rótulos, estigmatiza, humilha, degrada, degenera quando o indivíduo entra no sistema carcerário, né, de modo que produz dor inutilmente, não alcança seu objetivo, que é diminuir a criminalidade, né, e só tem funções que são depurativas, de nos internar para limpar a sociedade dos indesejáveis, se preocupar com que nós não nos lembremos daqueles que estão internados, encarcerados, desviar a atenção das funções do direito que se voltam contra os crimes mais baseados nas questões patrimoniais, né? Uma questão simbólica, porque, afinal, ao estigmatizar, os indivíduos não passam por um processo desestigmatizante quando saem do sistema penal, portanto, o estigma é o produto por excelência do encarceramento, então, o direito penal seria só uma simbologia, né? E demonstrar a ação de que o direito penal realiza alguma coisa, né? Não é à toa que os maiores gastos nos nossos tempos são com os sistemas prisionais. Portanto, o direito penal é seletivo, ele seleciona, ele interpreta, ele rotula e fragmentário. Bom, então, a frase final, para eu já me peço desculpas, viu, Adalmir? Não soube mesmo fazer esse recorte para essa hora, né? Chamado para que a gente reconheça que
reconhecer as finalidades do direito penal, reconhecer os objetivos da criminalização de determinadas práticas, de determinadas condutas praticadas por determinadas pessoas, e os objetivos das penas e outras medidas jurídicas de relação ao crime, não é tarefa que ultrapasse a área do jurista, como às vezes se insinua. Com toda a razão, assinala Cirino, a definição dos objetivos, a compreensão, definição do direito penal, permite clarificar o seu significado político como técnica de controle social. Desculpa, fica o meu pedido de desculpas pelo... E aí eu encerro, por uma briga.